turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline Gack e estamos começando uma aula de matemática aí na sua telinha. Sejam todos muito bem-vindos e bora aprender mais um tantinho aí de matemática. E para participar dessa aula junto comigo, na verdade junto conosco, temos aí o professor Adriano. Seja bem-vindo, professor. Fala, professora. Fala, turminha. Tudo beleza por aí? Sou Adriano Neves, professor de arte dos anos iniciais. Estou aqui para uma aula de matemática, né, professora? É isso mesmo, professor Adriano, matemática. E eu já vou aqui ter aquela nossa conversa mais íntima e explicar para vocês que essas aulas aqui, matemática, ciências, língua portuguesa, entre outras, são aulas mais curtinhas, certo? Em torno de 14 minutinhos. Então, não dá para aprender tudo em 14 minutinhos, certo? Então, o que é o correto? Preste atenção na aula, entenda o seu tema e depois pesquise por fora, peça para o professor te passar exercícios sobre o assunto, assista outras videoaulas e temos várias no repositório, inclusive do ano passado, e aí você se aprofunda em cada um desses assuntos, certo? Então, o conhecimento ele é construído a todo momento, a gente começa aqui, mas você continua do lado daí, certo? E para começar, vamos ao título da aula? Então, bora lá! Título da aula de hoje, tabela, a festa de Clarinha. Então, professor Adriano, os títulos das aulas ultimamente estão sendo mais explícitos. Eu quero que a galera de casa entenda sobre qual é o assunto que a gente vai falar, certo? Então, a gente já começa aqui, ó, já entendendo do que a gente vai falar. E a gente vai falar de tabela, certo? Certo. Só que o tema, né, o que a gente vai colocar nessa tabela? A gente vai colocar alguns dados sobre a festa de aniversário de Clarinha. Você lembra lá quando na escola a gente ainda estava podendo fazer as festinhas? Aí, um estudante fazia aniversário e a gente se organizava para fazer a festinha? Sim, com comidas, músicas e mais comidas e comidas. Isso. E era muito legal, não era? Sim. Então a gente vai organizar a festa da Clarinha, certo? Ok. Vamos lá, então. Nós, não só nós, né? O segundo ano também, né? Todo mundo junto. E as habilidades de hoje são as seguintes: EF02 MA22 e EF01 MA06, ok? Uma habilidade aí também do primeiro ano para a gente retomar aí junto com a galera do segundo, ok? Então, vamos entender essa história toda. Então, olá, vocês já me conhecem, eu sou a Alininha. Mas o que vocês não sabem é que eu estudo no segundo ano A. E nesta semana é aniversário da minha amiga Clarinha. Todos nós do segundo ano A combinamos de fazer uma festinha para a Clarinha. E precisamos combinar o que cada um vai levar para a festinha. Para isso, organizamos tudo em uma tabela. Observe. Então, você conseguiu entender, Pro, que assim, ó, a Alininha, ela estuda no segundo ano A. E ela tem vários amiguinhos. Coincidentemente, todos eles são no diminutivo, você percebeu? Amiguinhos. Alininha. Clarinha. Clarinha. Amiguinhos. Tudo no diminutivo. Tá. E aí a Clarinha tá fazendo aniversário e os amigos querem se organizar aí para fazer uma festinha para ela, certo? Mas eles querem organizar todos os itens da festa em uma tabela. Certo. Porque na tabela, professor, eles vão conseguir organizar o que cada um vai levar, a quantidade que vai chegar até a festinha e se vai faltar alguma coisa ou não, né? Então, vamos dar uma olhada nessa tabela? É legal que aí o pessoal que está vendo a aula aí, os alunos já se organizam, né? Já sabe que dá para criar uma tabela para fazer a festa. Isso! É o melhor jeito de você conseguir visualizar o que vai rolar, o que vai ter na festa. E se vai faltar alguma coisa, porque aí já se organiza para também providenciar, né? Então, bora lá, vamos começar. Então, essa é a tabela. Eu vou pedir para o oráculo mostrar primeiro só a tabela para a galera, depois se ele puder, de repente, chegar mais pertinho, para eles entenderem aí os itens e como é que está organizada essa tabela. Então, essa tabela está organizada da seguinte forma. Temos aqui, primeiro, os itens para a festa. Então, pratos salgados, pratos doces, bebidas e decoração. Temos também uma separação entre meninas e meninos, ok? E o que cada aluno vai levar, né? A quantidade total de alunos, né? Que vai levar cada um desses itens, tá?
Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter que ler cada uma dessas questões que estão aqui em cima e olhar, pesquisar na nossa tabela para responder. Certo? Certo. Então, eu vou fazer a primeira pergunta e a gente vai olhar direitinho na nossa tabela, tá? A resposta. Então, a primeira pergunta é a seguinte. Qual é o item que teremos em maior quantidade na festa de Clarinha? Então, vamos lá. Maior quantidade. Então, é o número maior, certo? Então, qual é o item que nós vamos ter em maior quantidade? Qual seria o segredo aqui? A gente sabe que aqui temos os itens, ok? Só que a gente não precisa olhar meninas e meninos por enquanto. A gente pode olhar aqui o total, Pro. Entendi. Entendeu? Então, desses números que temos aqui no total, qual é o maior número que temos aqui? É o 9. É o 9? Então, o segredo é o seguinte, ó, vou colocar aqui o nosso marca-texto. E aí, a gente vai no número maior, que é o 9, e a gente segue até descobrir o item. Olha aqui o item. Qual é o item que a gente vai ter em maior quantidade, Pro? Pratos doces. Ah, aí sim, hein? E aí eu vou pegar aqui minha caneta, vou passar aqui rapidinho, tá, Oráculo? Vou pegar aqui minha caneta pra gente anotar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Pratos doces. Esse é o que vamos ter em maior quantidade. Segunda perguntinha. Qual é o item que teremos em menor, olha aqui, menor quantidade na festa de Clarinha? Professor, é o mesmo movimento que a gente acabou de fazer. A gente vai olhar lá na última coluna qual é o menor número. Ah, então tá fácil, hein? É o número 3. É o número 3? Beleza, encontrei aqui o meu número 3, vou seguir aqui em uma linha e aí eu encontro o item. Qual é o item que vamos ter em menor quantidade, Pro? Decoração. Decoração. Isso mesmo, então a gente já anota aqui, ó, ok? Decoração. Certo? Pronto, já respondemos as duas primeiras questões, mas temos mais algumas, ok? Então, bora lá. Lembrando que para responder questões que são baseadas em tabelas, a gente precisa pesquisar, observar essa tabela, tá? Então, vamos para a próxima pergunta. Qual é o item que tivemos a maior colaboração das meninas? Pro, agora mudou um pouquinho. Tenho que ver outra coluna agora. Isso, agora você vai observar só a coluna das meninas. E aí, lembra, ó, a pergunta quer saber maior colaboração. Então, é o maior número na coluna das meninas, ok? Certo. Nessa coluna das meninas, qual é o maior número? O número 6. O número 6? Então, vamos dar uma olhada. É o 6. E aí fica fácil, olha, Pro. Pratos doces. As meninas vão colaborar mais com os pratos doces, certo? Então, bora anotar. Então, pratos doces. Certo. Próxima questão. Qual é o item em que tivemos a menor colaboração dos meninos? Então, agora eu quero a menor colaboração e aí eu vou ter que olhar a coluna dos meninos. Então, na coluna dos meninos, professor, qual é o menor número? Ah, o 0. Isso mesmo, é o 0. E aí, ó, eu só segui aqui em linha reta, tá? Então, os meninos nem vão colaborar com a decoração, percebeu? Mas nem subir numa mesa para pendurar uma bexiga? Nada, nada. Acho que não, hein, professor? Então tá, né? Largaram a decoração na mão das meninas, hein? Então, a gente anota aqui, ó, decoração. Mas eles largaram de coração. Inclusive já entendi que você tá o quê? Rimando, né? Não, é piadocas. Ah, é piada? Eu pensei que você estava rimando. Ah, tá. Ó, a minha mão aqui, ó. De coração. Entendi, De coração. entendi. Então, largaram na mão das meninas? De coração. Muito bom, professor. Mas a gente tem mais uma questão aqui, que é a seguinte. Essa é grande. É grande essa. Quantos alunos temos ao todo no segundo ano A, certo? E aí, pode parecer difícil, Pro, mas não é, ó. Porque aqui a gente tem a quantidade total dos alunos, ó. Vou até aumentar aqui minha
para a galera olhar e ver direitinho em casa, que a gente já tem os números. Então, o que, que o aluno do segundo ano tem que fazer? Fazer uma adição, fazer uma soma. Então, ele vai somar 8 mais 9 mais 5 mais 3. E assim, ele pode fazer do jeito que ele achar melhor. Se ele quiser fazer 8 mais 9 primeiro e depois 5 mais 3, ele pode, não tem problema, certo? E aí, se ele fizer aqui, ó, 8 mais 9, ele vai ter 17, ok? E 5 mais 3, ele vai ter 8. Aí, ele vai pegar esse resultado e somar também. 17 mais 8. E 17 mais 8 é igual a 25. Certo? Aqui, ó. Esse é o total de alunos lá da escola da Alininha e da Clarinha. Professor, eu acho que depois eu vou rever essa aula, porque minha conta deu 7.400.000. Tá, então eu acho que depois é legal você, com calma, pausar nessa parte. Certo. Inclusive, Oráculo, mostra aqui pra gente, ó. É pro aluno pausar, gente. Aí dá uma olhadinha na conta e faz com calma no caderno. Ah, entendi. Aí depois fica pausado. Aí depois que ele terminar a conta, aí ele despausa a gente. Ok, melhor. Entendeu? É assim. Melhor. É o melhor jeito de treinar, você não acha? Sim. Então tem que fazer. E assim, não é o único jeito de fazer, não, hein, Pro? Se eu quiser fazer de outro jeito, lembrando que eu tenho que somar todos esses números. Mas se eu quiser fazer de outro jeito, eu aprendi de outro jeito na minha escola, pode fazer também. Ah, agora entendi. Tá bom? A ideia é treinar. Outra coisa importante, lembrar que sempre que houver uma tabela para que você se baseie para responder questões, você tem que olhar lá, coloca o dedinho na tabela mesmo, pesquisa a tabela, coloca o dedo, segue com o dedinho para você descobrir aí as respostas, tá? E professor, use essa tabela que já está prontinha aí para você, elabore outras questões e trabalhe a tabela, continue trabalhando a tabela aí na sala de aula, certo? E aí a gente já está finalizando, Pro. Então, aqui eu coloquei uma sugestão de atividade, que é para a galera pesquisar, realizar uma tabela também na sala de aula com as brincadeiras preferidas dos estudantes. Ah, eles vão gostar, hein? Isso, eles vão organizar essa tabela, tá bom? Vão fazer lá uma pesquisa e vão anotar as brincadeiras preferidas dos meninos, das meninas e a quantidade total, ok? E a gente já está finalizando e hoje, então, compreendemos as características relacionadas a tabelas. Também realizamos a leitura e a análise de dados expressos em uma tabela e não vamos esquecer de realizar as atividades no sistema de tarefas e essas propostas aqui durante a aula, ok? Professor, eu curti a aula, agora eu quero ir para a festa da Clarinha, então eu já vou colocar aqui a nossa avaliação, porque daqui eu quero ir comer bolo. Beleza, e eu vou fazer parte dos meninos da decoração. Sabe o que eu acho que a gente pode fazer melhor? Eu acho que a gente podia pausar para eles ficarem com a gente na tela. O que você acha? Pode ser, então. Então, tchau, galera. Tchau, tchau. Pausa.